Olá, eu sou Daniel Mitelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores do Paraná para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é a tarifa do transporte público em Curitiba e região. Para tratar desse tema, nós contamos aqui no nosso estúdio com a presença do bancário, diretor do Sindicato dos Bancários e coordenador da Plenária Popular do Transporte, André Machado. André, obrigado pela presença. Tudo bom, Daniel? Bom, André, desde o início do ano, muito se falou sobre o aumento da passagem de ônibus em Curitiba e região. A gente sabe que existe muita polêmica ainda em torno desse assunto. Como vocês da Plenária Popular do Transporte Coletivo avaliam esse recente aumento da passagem e, enfim, toda essa novela do transporte público? Olha, Daniel, o próprio prefeito Gustavo Fruit, quando era candidato, ele, não só ele, como o Ratinho também colocava a questão de haver uma caixa preta do transporte na cidade de Curitiba, né, uma caixa preta da Urbis. Ou seja, é um problema de que ninguém sabe exatamente qual que é o custo real do transporte que é pago por passageiro em Curitiba, né, em Curitiba e região metropolitana. Então, quando o governo municipal começou, e o prefeito inclusive pediu 100 dias para que ele pudesse fazer uma análise de todas as contas da cidade, nós entendemos que seria necessário também esperar para qualquer eventual aumento necessário, né, fosse feito somente após uma avaliação, né, detalhada dessa caixa preta, ou seja, precisaria abrir essa caixa preta para que você pudesse, de fato, passar qualquer aumento ou então uma redução de valor de transporte, que é o que a gente está defendendo, para a população. Então, naquele momento, quando a prefeitura anuncia que teria um novo aumento, nós, naquele momento, já dissemos que nós éramos contra, né? Então, nós reunimos uma plenária com diversas entidades do movimento sindical, do movimento popular, partidos políticos, né, para que a gente pudesse dizer que, não, nós não aceitamos esse aumento, nós não aceitamos que a passagem seja repassada para o usuário do transporte coletivo para 2,85, né, mas nós queremos uma abertura da caixa preta da Urbis, nós queremos saber exatamente o que está sendo repassado para essas empresas, para esse monopólio, né, para esse cartel que existe em Curitiba, e a gente então quer a abertura disso antes de ser discutido o preço. Não foi o que aconteceu, né? A prefeitura na realidade sucumbiu à pressão do empresariado nesse primeiro momento e acabou definindo uma nova tarifa. E agora pode ser que venha uma nova tarifa ainda, né? Porque está acabando o subsídio do governo estadual, né? E está essa discussão, essa semana né, foi discutido na Assembleia Legislativa outras formas de subsídio, mas enfim, está acabando o subsídio do governo estadual. E aí pode-se aumentar a tarifa para o passageiro de Curitiba e região metropolitana para até R$ 3,12, que é o que os empresários dizem que gastam por passageiro hoje, né? Sim. E qual é o impacto, né, desse subsídio hoje no transporte? E aí falando também já dessa questão da rede integrada de transporte que Curitiba tem, já, né, desde a década de 90, aí, essa rede... hoje ela é uma solução, ela é um problema, ela é um peso a mais no custo do transporte em Curitiba? Olha, primeiro sobre a questão do subsídio. O subsídio, hoje, o que ele paga? Ele paga essa diferença do custo real, que as empresas dizem que custa por passageiro, que é R$ 3,12, e a diferença com os R$ 2,85 que o passageiro paga de fato na tarifa do transporte, né? Então essa diferença hoje é paga com um subsídio do governo do estado. Né, foi paga desde o começo do ano passado, porque os empresários diziam que estavam operando no vermelho. Uhum. Eles continuam dizendo que estão operando no vermelho, né? Então, com isso, o governo fica repassando um dinheiro público para financiar essa diferença. E agora veio a discussão de um novo subsídio que foi votado na Assembleia Legislativa através da isenção do ICMS para o diesel, né? E qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que você está pagando um subsídio sobre um preço que os empresários dizem que tem para custear o transporte, mas na realidade ninguém sabe se aquele custo é real. Sim. Por exemplo, agora com a questão do ICMS do diesel, os empresários dizem que isso vai representar 12 milhões de reais na tarifa do transporte, né, do total que se paga por ano.
A Assembleia Legislativa votou o projeto como se fosse dar um subsídio de 23 milhões. Ou seja, nem a Assembleia Legislativa sabe o quanto que vai representar isentar o ICMS do diesel dos empresários. Então, essa discussão de subsídio, ela é uma discussão que está acontecendo atravessada. Primeiro tem que saber o que se gasta de fato, para depois se discutir uma possibilidade de subsídio ou não. Ou seja, apenas esse discurso o próprio discurso do governo de estado, da isenção do ICMS sobre o diesel, ou mesmo as recentes políticas do governo federal também, né, de isenção de impostos, elas não vão resolver o problema porque de fato não se sabe qual é o tamanho desse problema. Exatamente, exatamente. Então você fica dando isenções, né, o governo federal deu isenção para as empresas de transporte, o governo estadual, a partir da votação da Assembleia, então, dando isenção de ICMS, aqui se discutindo também a isenção de ISS, então, todos os entes, né, estão discutindo isenções. Sim. Mas o que de fato os empresários estão ganhando, porque o que está acontecendo de fato é que os empresários estão pegando esses subsídios e estão engordando seus bolsos, né? É esse que é o grande problema quando você não sabe realmente os custos que tem no transporte coletivo, né? A pergunta, então, nesse momento primeiro, acho que até para o telespectador poder entender o que é, né, essa famosa caixa preta e, uma vez aberta a tão famosa caixa preta, o que é que pode ser encontrado dentro dela? Essa questão do diesel já é uma questão importante da caixa preta, porque, e agora esse debate sobre isenção mostra isso, né? Cada um dizendo que vai dar um tanto de isenção, um valor diferente, ou seja, ninguém sabe o quanto se gasta de diesel. Não existe um controle do total de diesel que as empresas estão colocando nos seus ônibus para operar. Esse é um primeiro ponto. Né? Além disso, o custo que se tem do litro do diesel, como que esse custo ele é também corrigido, né? A correção da bomba. Será que os empresários eles têm uma correção de bomba? Né? Ou essa bomba não tem um cartel também dos postos de gasolina que fazem com que se suba mais o preço né, a todo momento do que você compra da Petrobras, enfim, das grandes distribuidoras. Então, tudo isso é um problema que está colocado já no contrato que as empresas têm com a prefeitura, né? Um contrato que está viciado na própria lei que se criou, a licitação do transporte coletivo, que eu acho que é o coração do problema, né? Que está desde a lei, depois tem a licitação, tem o regulamento, enfim, todas as formas jurídicas que hoje elas definem como se dá a relação entre as empresas de ônibus e a prefeitura, esse é o vício de origem, né? Por isso que a gente tem questionado também, para poder resolver a caixa preta, tem que também se discutir a licitação que foi feita, né? Porque a licitação que foi feita não teve concorrência, né? A prefeitura ela definiu um padrão a partir do máximo que se pode gastar para operar em todos os itens da planilha que hoje compõem o preço da tarifa técnica. E por não haver concorrência, né, qual que é a lógica? Você definir um preço no topo, né, no máximo que se gastaria em combustível, em manutenção, em peça, enfim, uma série de coisas que compõem a planilha geral do transporte. E na concorrência, as empresas vão concorrer e aí a empresa que conseguir um melhor custo para aqueles diferentes itens vão reduzindo o custo da tarifa. Essa é a lógica de qualquer concorrência, né? Claro. Por não haver concorrência, o que aconteceu? As empresas, as 6 grandes famílias, né? Hoje 5 grandes famílias que operam no transporte coletivo da cidade, elas se dividiram, né? Foram três áreas divididas da cidade, elas formaram grupos, né, para concorrer, entre aspas, né? E esses grupos não concorreram entre si, ou seja, não teve concorrência. Foram as mesmas grupos empresariais que dominaram os 3 eixos da cidade sem concorrência. Para quê? Para que não tivesse redução de custo. Quer dizer, aquela crítica que já era feita antes da implementação da lei, antes de ser feita a licitação, de que o transporte público em Curitiba era um negócio de família, na verdade se manteve, até piorou essa situação, porque a licitação que se propunha resolver esse problema não conseguiu resolver. Exatamente, a licitação foi toda construída para que isso acontecesse, né? Ela foi toda desenhada, né, utilizando todo um instrumental jurídico para permitir isso, para que primeiro fosse difícil de contestar.
e a segunda questão é para privilegiar aqueles que já estavam aí. Por exemplo, para operar na cidade, para a empresa concorrer, ela precisaria ter 25 anos do modal de Curitiba. Um modal que só tem em Curitiba, né? O modal que se opera aqui só tem aqui, com tubos, com biarticulado, enfim. Sim. Ou seja, quem que pode concorrer? Só quem está operando, né? Além disso, é tão escandaloso isso, infelizmente as leis permitem, né? Mas é escandaloso. A prefeitura, ela indenizou as empresas de transporte porque eventualmente elas poderiam perder a licitação. Indenizou em 197 milhões essas empresas, para poder, por exemplo, indenizar caso tivesse que demitir os seus funcionários. Só que não teve que demitir, pagou 12 milhões de indenização para caso tivesse que demitir e não demitiu ninguém. Ou seja, o que foi feito com esses 12 milhões? Porque as empresas continuaram operando, teve mais alguns milhões que foram repassados por causa da frota. Eventualmente eu tenho uma frota de ônibus, eu perco a licitação, eu vou ter que me desfazer dessa frota. Então eu teria que ser indenizado pela prefeitura. Mas elas continuaram operando com a mesma frota. Então foi repassado mais milhões por causa da frota. Ao total foram 197 milhões. Então essa foi a licitação, foram essas as regras que definiram um processo que hoje tem, que custa R$ 3,12 a tarifa por passageiro em Curitiba, que a gente tem que questionar. Tem que questionar. Perfeito. Bom, nós vamos seguir agora para um breve intervalo e voltamos logo com o Repercute Paraná. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Hoje estamos debatendo a tarifa do transporte público de Curitiba. André, no bloco passado você estava falando para a gente dessa questão da caixa preta da URBS. Como os movimentos sociais estão se organizando nesse momento, né, para pedir a abertura da caixa preta, e já houve alguma iniciativa por parte do Executivo, do Legislativo Municipal, que dê sinais de que essa caixa preta vai ser aberta realmente? Bom, a gente teve, a partir do momento que começaram os movimentos sociais a se articular e tal, a gente teve uma resposta do Executivo montando uma comissão de análise da tarifa, né? Essa comissão, a princípio, não tinha nenhuma representação da sociedade civil, né? Ela tinha representação majoritariamente do próprio Executivo, né? Com a fiscalização do Ministério Público, enfim, com algumas, né? E a gente foi então ao prefeito Gustavo Frutti, né? Com uma representação de mais de 25 entidades. Nós nos reunimos com o prefeito e nós pedimos uma participação nessa comissão. Enfim, então foi aberta essa comissão, uma vaga dessa comissão para um representante nosso, que nós pudemos indicar, que foi o nosso companheiro Lafayette Neves, né, que foi professor da Federal, foi professor da FAI, do setor da economia, e que é um especialista na área de transporte. Então nós indicamos ele para participar dessa comissão e ele tem participado de fato. Só que essa comissão, ela é presidida pela URBS e ela tem, na realidade, algumas, ainda está sendo operado, né, ainda está sendo discutido, mas ela tem limitações, ela está sendo organizada pelo próprio poder público e nós, enfim, estamos aproveitando desse espaço para poder pedir informações, para poder questionar valores, enfim, e possivelmente nós vamos, inclusive, apresentar aí nossas reflexões, né, particulares desse processo todo, dessa comissão, para questionar esse valor da tarifa, né? Nós continuaremos questionando. E, além disso, nós temos organizado essa plenária popular,
né, com atividades. A gente fez um ato na Rui Barbosa, onde a gente conseguiu distribuir 20 mil panfletos para a população, reuniu bastante gente, então, para chamar a atenção de todo esse gargalo que tem no transporte coletivo de Curitiba, que tem que ser resolvido, né? Nós vimos também, foi anunciado recentemente também na Câmara Municipal de Curitiba a criação de uma outra comissão também que fizesse acompanhamento desse processo. Não há aí um pouco uma divergência dos interesses, enquanto há uma comissão do Executivo trabalhando, há uma comissão do Legislativo em paralelo. Como é que a gente pode fazer com que essas comissões avancem, né, e realmente tenham um trabalho efetivo, a gente chegue a valores, por exemplo, a informações que possam ser disponibilizadas depois para a população e que possam gerar também uma pressão popular pela redução da tarifa, que é o grande pleito aí eu não acredito que prejudique, Daniel. Eu acho que é importante que tenha um estudo feito pela própria Câmara. Eu acho que é importante que o Executivo faça. Tem dois ou três investigações diferentes no Ministério Público hoje que estão ocorrendo, com auditores do Ministério Público dentro da URBS, dentro das empresas, né? Então é importante que esses movimentos aconteçam, é importante que nós façamos nossos próprios questionamentos, né? Enfim, questionando inclusive a estrutura do poder público, né? A gente tem discutido por que a URBS, todas as secretarias, elas são financiadas pelo dinheiro público. Ou seja, se a pessoa usa carro, por exemplo, não usa ônibus, ela contribuiria para financiar uma secretaria do transporte, né? Assim como a pessoa pode usar ou não usar o sistema de saúde público e ela contribui com seus impostos para financiar a Secretaria de Saúde. Por que a URBS tem que ser diferente? Quem financia toda a estrutura administrativa é o usuário do transporte. Então esses são questionamentos que nós fazemos e que possivelmente o poder público não vai fazer, né? Então é importante que as diferentes, que tanto o poder público, né, enfim, nas suas diferentes esferas, quanto a sociedade civil, quanto os sindicatos, enfim, que discutam e apresentem seus questionamentos, né? Até para a gente poder pressionar para que as coisas melhorem na cidade, de fato, né? Então eu não acho que é uma concorrência, pelo contrário, eu acho que é importante e nós tentamos participar de todas essas esferas com as nossas opiniões, né? De forma independente, de forma a poder ter tranquilidade de colocar os nossos questionamentos, né? Uma das questões que a gente costuma ver também sempre pautadas pela imprensa local com relação a uma desculpa frequente que a URBS dá, dizendo que o sistema de transporte público em Curitiba está sobrecarregado, né? Que uma das questões que sobrecarrega o próprio sistema é a integração, né, com a região metropolitana, e aí, né, aparece também os representantes da Comec dizendo que não é bem assim, que há uma contrapartida também dos municípios da região. Como é que você avalia todo esse sistema que a gente tem hoje, né, e qual o impacto disso? Olha, primeiro, é importante a gente dizer que a integração do transporte coletivo, ela é uma grande conquista. Ela é fundamental que aconteça, né? Primeiro porque não é falso dizer que quem se beneficia com a integração são as cidades da região metropolitana. Existem muitos usuários do transporte que utilizam o ônibus para ir até a região metropolitana trabalhar, por exemplo, todo dia de manhã. Então, acreditar que somente vêm pessoas da região metropolitana para Curitiba é um mito, né? Então, é importante que haja isso hoje, que haja a possibilidade dessa integração com a tarifa, né, única. Agora, e além do mais, você tem muitas vezes a pessoa é empurrada para a região metropolitana por conta de toda a especulação imobiliária que fez com que fique cada vez mais difícil morar em Curitiba, cada vez mais caro morar em Curitiba. A pessoa é empurrada para fora para a região metropolitana e ela ainda é sobretaxada caso ela tenha que pagar uma tarifa às vezes de R$4, R$5 para vir trabalhar em Curitiba. Então não faz o menor sentido,
né? Mesmo os pequenos comércios, mesmo todo mundo que vai ter que subsidiar a passagem do seu trabalhador, também impacta diretamente. Então existe um impacto econômico sobre o trabalhador, sobre o pequeno comerciante, enfim, é uma situação inaceitável acabar com a integração, né? E de fato a integração tem um custo adicional para a passagem, mas esse é um custo que tem que ser discutido de forma, né, do interesse geral de todo o sistema, né? Então, eu acho que esse discurso hoje de acabar com a integração, ele é um atraso, né? Existe a ameaça, os empresários ameaçaram que a partir do dia 8 de maio, caso não houvesse a contrapartida das isenções, dos subsídios, eles iriam acabar com a integração, né? Inclusive ameaçando o próprio contrato que tem com o poder público, que é um absurdo. Somente isso já seria um motivo suficiente para a prefeitura colocar os empresários na parede hoje. Porque ameaçam e chantageiam para poder não ter questionado o valor da tarifa, né? Mas eu acho que a solução para resolver, primeiro, você coloca uma questão, tá sobrecarregado o sistema? Está sobrecarregado de verdade. Quem pega ônibus sabe que está sobrecarregado. Mas como é que se resolve isso, né? Primeiro, existe um dado que é importante dizer, que a própria URBS passa que existiu uma diminuição do número de usuários. Caiu em 2,5 milhões de usuários por mês, né? Esses são os dados oficiais. Esses dados são passados pelo ICI, Instituto Curitiba de Informática. Ele que detém o monopólio desses dados. Então só aí você já duvida, porque o mesmo prefeito, o mesmo Gustavo Fruit, que fez a crítica à caixa preta da URBS, ele também disse na campanha que existia uma caixa preta do ICI. Ninguém sabe direito o que acontece no ICI. Então tem que abrir essa caixa preta também. Será que esse dado de que houve uma diminuição do número de usuários do transporte coletivo é verdadeiro? Ao mesmo tempo teve um aumento de 50% da frota nos últimos 20 anos. Eu não acredito que seja verdadeiro isso. Eu não acredito porque eu pego ônibus. Eu sei que não é verdadeiro porque eu sei que está lotado o ônibus. Então, assim, primeiro a gente tem que desmistificar esses dados e é preciso, de novo, abrir a caixa preta para saber o dado real, né? De quantos usuários usam o transporte coletivo na cidade de Curitiba e região metropolitana. E segundo, pensar em outros modais, né? Pensar no estímulo a outros modais. Existe a discussão hoje do modal de bicicleta, de você desenvolver isso na cidade, né? Existem vários movimentos hoje que fazem essa discussão, essa crítica e propostas para que melhore esse modal. E existe um modal que é coletivo, que é fundamental, que é o próprio metrô. Eu não conheço uma cidade que consiga desenvolver, de fato, o seu transporte coletivo sem o metrô, né? Então é fundamental que se pense de propostas que consigam, né, acelerar esse processo de ter um metrô de qualidade em Curitiba, de preferência uma empresa pública, para que não aconteça a mesma coisa e os problemas estão acontecendo nos ônibus, né? E a discussão também dentro da própria plenária popular sobre essas alternativas de mobilidade, a questão da bicicleta, do metrô e de repente outras que podem surgir também. Dentro da plenária popular existem movimentos que discutem isso, né? Discutem outras formas de mobilidade, né? A plenária ela está discutindo hoje o custo do transporte, né? Ela está discutindo como que opera o sistema de ônibus. Então a gente tem um foco na plenária e a gente quer a redução da tarifa. Então a gente tem isso que unifica a plenária. Mas, obviamente, que esse debate acontece com outras entidades, com outros movimentos que estão discutindo a mobilidade. Então, e a gente sabe que não vai resolver o problema do modal de bicicleta, por exemplo, não vai ter como ter o pessoal podendo andar de fato de bicicleta para se locomover na cidade, sem ter atropelamento como está tendo, sem ter uma série de riscos que tem hoje, se não tiver um transporte coletivo de verdade, um transporte coletivo eficiente, né? E com esse custo que tem o transporte coletivo, daria para ter uma frota muito maior, daria para ter uma frota de muito mais qualidade, as pessoas podendo de fato usufruir de um bom transporte em Curitiba, né? Inclusive uma integração entre esses próprios modais também. Uma integração, né? Você ter a possibilidade de colocar a bicicleta na frente dos terminais, de poder ter segurança com isso, não voltar lá e a tua bicicleta ter sido roubada, enfim, uma série de questões. Bom, nessa questão, nessa história toda, eu acho que tem um dos personagens principais são as próprias empresas de ônibus, né? Na sua opinião, qual é o impacto delas nessa história, né? Você falou da questão da pressão, da chantagem, mas qual é hoje realmente o papel que as empresas desempenham nessa questão da tarifa? Olha,
Essas empresas, elas têm o lucro anual delas, que é declarado, de 112 milhões. 112 milhões. Se você utilizasse esse recurso para melhorar o transporte, só isso já resolveria, acredito, todo o problema do transporte coletivo de Curitiba. Utilizando 112 milhões por ano que essas empresas lucram, né? Então, talvez precise de muita coragem para criar uma empresa pública na cidade, né? Talvez precisasse de muita coragem para romper todos esses contratos que estão vigentes hoje e ter só uma empresa pública. Então, eu acredito que, mesmo que não seja essa a alternativa da prefeitura hoje, pelo menos se criar uma empresa pública para fazer concorrência com essas empresas privadas. Porque o fato de não ter uma concorrência, o fato dessa licitação estar vigente hoje, né, é o que gera o problema dessa caixa preta. É uma pressão muito grande, é muito dinheiro. E aí se fecha as informações, se fecha um poder paralelo em Curitiba que, claro, que o poder econômico determina. Então, ou a gente tem em Curitiba uma empresa pública, pelo menos para disputar e para concorrer, e para a gente poder saber o custo real da passagem, porque como uma empresa pública não tem como esconder o custo real. Sim. Então, esse seria para mim uma forma de enfrentamento hoje concreta. Ter uma empresa pública, nem que seja uma empresa pública de concorrência. Sim. Né? Bom, André, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria também, além de agradecer a tua participação aqui, perguntar se tem alguma atividade planejada já da plenária agora para os próximos dias e aonde que a população pode encontrar mais informações sobre isso. Olha, nós, além de fazermos reuniões da plenária popular, e isso todos os telespectadores aí podem acompanhar no Facebook. Nós temos uma fanpage chamada Plenária Popular, né? Ou a gente tem um site também, um blog, Plenária Popular do Transporte, um WordPress. Então podem também acompanhar, é só colocar no Google que vão achar. E nós estamos pensando, nós montamos um grupo de trabalho jurídico também, que nós estamos pensando quais são as alternativas jurídicas e um projeto, iniciativa popular também, que a gente possa apresentar uma saída prática aí, que seriam os desdobramentos desse processo que a gente está fazendo de enfrentamento aí à tarifa. Então, nos próximos capítulos a gente vai, só quem puder acompanhar, puder se somar à plenária, vai acompanhar e pensar junto conosco aí os próximos passos. Bacana. Então, estão todos convidados. Nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer a você, telespectador, que nos acompanha até agora. Muito obrigado e até o próximo programa.